Lucas 13, 10 a 21, a religião formal e a autoridade de Jesus. Quando nós lemos este trecho, superficialmente, nós ficamos impressionados com a gravidade da situação da mulher. E nós não pensamos que Jesus também nos libertou. Ele nos libertou do formalismo religioso, da hesitação em fazer o bem, de julgamentos pela aparência, das competições e dos ciúmes por cargos. Ele nos libertou das hierarquias não autorizadas no seu reino. Então esta passagem revela também contra o que Jesus tinha que lutar para estabelecer o seu reino. Mostra como estava o coração do povo e as instituições de Israel. Jesus enfrentaria então oposição posteriormente, muito mais feroz quando ele estivesse no templo do que quando ele esteve na sinagoga. Mas cada oposição, grande ou pequena, Jesus nunca desistiu. Ele nunca desistiu de mostrar o que era certo. Amém? Ele não desistiu, ele foi até o fim por cada um de nós. Para quê? Qual que era o objetivo dele com tudo aquilo? Nos libertar. Nos livrar dos nossos adversários. Para quê? Para que nós precisávamos ser livres de tantos adversários? E até o formalismo religioso é um adversário contra o reino de Deus. Para que nós, libertos dos nossos inimigos, pudéssemos adorar a Deus sem medo. Amém? Sem temor, sem receio. O apóstolo Paulo disse: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeitais de novo a jugo de escravidão. Amém? Porque aquele que quer se justificar pela lei, da graça decai. Então, nós vemos aí nos versículos 10 a 13, um ser humano doente e necessitado. Nós vemos aí no versículo 14, uma liderança saudável, aparentemente, mas também necessitada. Nós vemos aí um Messias corajoso entre duas realidades, um chefe de sinagoga e uma mulher aprisionada de 18 anos. Né? E nós vemos um resultado contrastante, alegria de um lado, vergonha do outro. E no versículo 17 nós vemos um sinal, o sinal de que ninguém impediria o estabelecimento do reino, aí nos versículos 18 a 21. Então o que Jesus estava fazendo quando cura aquela mulher? Ele estava dizendo: o que eu comecei vai ser estabelecido e vai se desenvolver. E ninguém pode impedir, nem as instituições religiosas pré-estabelecidas. Amém? Então toda vez que alguém procurar por uma transformação real em Jesus Cristo, ela sentirá a força da sua autoridade e poderá se libertar da vergonha presente em todo tipo de religião institucionalizada. Se você pensar na história do catolicismo romano, só para exemplificar quanta vergonha está descrito na história deste movimento que se diz cristão, mas não passou de uma religião que se institucionalizou e dominou e escravizou, quando Jesus quer, de fato, que nós, livres dos nossos adversários, adoremos a Deus sem temor. Amém? Então, vamos ver aí o versículo 10 a 13, diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas.
E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém? Amém. Então todos nós somos doentes e necessitados sem a verdadeira liberdade trazida por Jesus. Né? Então, se Jesus pudesse ensinar hoje nos púlpitos, ele seria confrontador. Você já imaginou Jesus chegando aí nas denominações, nos prédios das igrejas também, e ele pudesse usar o púlpito, o que ele ensinaria? Seria difícil das pessoas ficarem escutando ele muito tempo, porque ele diria a verdade. A verdade nem sempre é agradável, né? Ela choca, ela confronta, ela nos desafia. Então, se Jesus pudesse ensinar nos púlpitos, seria confrontador. Agora, o poder se manifesta no ensino de Jesus. Jesus está ensinando, aparece uma oportunidade de ele, no meio do seu ensino, mostrar o quê? O seu poder. Então, o ensino e o poder de Jesus estão sempre ligados. Amém? Então, o poder se manifesta no ensino, mostrando a sua autoridade. Porque Jesus ensina, ele tem a mesma autoridade quando ensina, como se ele fizesse um milagre ao vivo entre nós. Amém? Então, no primeiro século, os demônios, né? Essa semana eu estudei com meu filho este tópico aqui em casa, e ele já sabia quase tudo. Não sei como ele aprendeu. Mas no primeiro século, os demônios, eles podiam causar doenças, né? Ou o próprio Satanás, como fez com Jó, sob a permissão de Deus. Né? Você conhece a história de Jó. Agora imagine aqui, 18 anos, você, não aquela mulher, imagine 18 anos você andando, olhando sempre para o chão. 18 anos. Ou às vezes até precisando se apoiar. 18 anos você andando assim. Imagine. Né? Sem poder endireitar-se. Sem poder olhar para o céu livremente, para a lua, para as estrelas. 18 anos. Imagine que situação. Então, sem um encontro com Jesus, nenhum de nós pode endireitar-se. Nós vamos continuar andando, olhando apenas para o chão, sem poder nos endireitar. Então, há tanta coisa ruim sobre nós, nos influenciando todo dia negativamente. Hoje falamos da política, né? Aqui alguém pediu oração pelos governantes e tal. Temos que orar sempre. Mas nós não podemos deixar que essas coisas também nos contaminem, nos amargurem, nos tire a alegria, nos deixe ansiosos. Porque senão, né, essa influência não vai ser uma influência boa. Né? Então tem muita coisa que nos faz o homem andar encurvado. Né? Não podendo endireitar-se. É muita influência que pesa sobre nós. E Jesus notou-a. E se havia alguém que podia trazer algo para ela e fazer algo por ela, esse era Jesus. Mesmo após 18 anos. Nós vemos a Dona Augusta lá batizando hoje, ela tem 70 anos. 71. Ou 71. 71. Quantos anos ela viveu em religiões que ditavam para ela o que ela devia fazer e tal, e talvez ela não conseguiu o resultado que ela precisaria. Mas hoje ela foi liberta do seu mal. Amém? Então,
Então ele a chamou para lhe dizer algo inesperado. 18 anos depois, Jesus chamou aquela mulher para dizer para ela algo inesperado. Ele disse: mulher, estás livre do teu mal. Então quando Jesus fala, muda tudo, amém? Então por isso que a gente tem que ouvir Jesus mesmo, sempre, né? Então lembra, tinha um ladrão na cruz e quando Jesus falou, tudo mudou para ele, né? Hoje você vai estar comigo lá no paraíso, né? Então quando Jesus fala algo, muda tudo. Então hoje Jesus, ele nos fala pelas suas palavras no Novo Testamento. Amém? Jesus não fala diretamente no nosso coração, ele fala aos nossos ouvidos. Quando você ouve a pregação da palavra, do que está escrito e registrado e comprovado no Novo Testamento, então você está ouvindo o Espírito. E Jesus vai falar com você. Ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? E quando você ouvir Jesus, tudo vai mudar. Então existe então aqui, se você percebe no trecho que foi lido, um momento de suspense e hesitação, né? Onde se podia respirar fundo sem saber o que esperar, porque Jesus falou: mulher, a mulher ainda está encurvada, estás livre do teu mal. E passa-se alguns segundos depois que Jesus falou aquilo, e ninguém sabe o que vai acontecer entre a palavra de Jesus, mulher, estás livre do teu mal, e quando ele faz o quê? Ele impõe as mãos. Jesus vai impor as mãos. Talvez ele pegou nas costas daquela mulher, né? Na deficiência dela, onde ela estava entortada, mas Jesus então impôs as mãos sobre ela. Então a sua palavra, mulher, estás livre do teu mal, deve ter produzido naquela mulher fé e esperança no coração dela, enquanto as suas mãos derramaram o poder que ela jamais vira em 18 anos de vida. Amém? É maravilhoso. Uma deficiência que ela carregava há 18 anos foi resolvida por Jesus, como diz aqui o texto, imediatamente. Imediatamente. Então como é que Jesus muda a sua vida? Imediatamente. Não é assim, Fernanda? É assim. Imediatamente. Chegou a palavra, estudou e nasceu de novo e tem o Espírito Santo verdadeiro no seu coração agora e verdadeiramente perdoada e pode fazer qualquer pergunta sobre a conversão que ela vai te responder. Ó, isso! Te agradeço. Então, imediatamente. Isso é milagre. Né? Era assim que era o poder de Jesus. Então você imagine a alegria desta filha de Abraão agradecendo a Deus. 18 anos eu não podia fazer isso, né? Imagina a alegria dela agradecendo a Deus em altas vozes. Isso é estupendo. Não tem como nós não nos emocionarmos, né? Não tem. Então, a palavra de Jesus continua poderosa para endireitar tudo que está errado há muito tempo em nossas vidas. Amém? Não importa quanto tempo andamos errado, Jesus, com a sua palavra, ele endireita a nossa vida. Então vamos atender ao seu chamado. Amém? Amém. Nós precisamos atender ao chamado de Jesus. Deixar a sua palavra produzir a total esperança de que nossas deficiências adquiridas ao longo dos anos nada significam debaixo das suas mãos poderosas. Amém? Amém. Versículo 14, em Lucas 13, 14, diz assim: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, queria ganhar adeptos, né? 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. O que você vê nisso? A religião formal. A religião formal também necessita de completa libertação, né? Como é fácil de nós
complicarmos as coisas que precisam ser, por essência, simples. O Evangelho só funciona se ele for simples. Se ele for complicado, não funciona. Amém? Porque o Evangelho é Deus com a sua graça alcançando o homem. Não é o homem com as suas coisas tentando alcançar Deus. Então Jesus, ele quebrou os protocolos. Ele fez coisas diferentes sem o quê? Sem a autorização do pastor, do padre, do sacerdote, do reverendo. Né? Todos esses títulos que os homens gostam tanto e defendem, só do cara ter o título já está errado. Dele defender, ele está mais errado ainda. Do povo chamar ele por título e não pelo nome padrão, já está tudo complicado já. Antigamente eu era o Joãozinho lá na minha família e até eles me deram um apelido não muito generoso no bairro. Agora eu sou... Não, continuo sendo a mesma pessoa. A diferença é que Jesus me transformou. Não é assim que tem que continuar. Tem que continuar simples. Mas Jesus quebrou o protocolo, ele fez coisas diferentes sem autorização, né? E quando ele fez isso, então houve uma reação. Então toda religião institucionalizada, ela sempre terá um chefe. Um líder. Né? Então, é isso. Então nunca aceite, né, que alguém diga, você é da igreja do Paulo? Não. Sou da igreja de Deus. Amém. Você é da igreja do Daniel agora? Não. Daniel não tem igreja, porque para ter igreja, você já sabe a história, né? Ele tinha que nascer de uma virgem, ensinar 3 anos, fazer milagres, morrer numa cruz, ressuscitar no 3º dia, subir para o céu, mandar os pessoas. Aí ele teria uma igreja. Então já vai cortando. Vai cortando. Porque as pessoas vivem numa religião institucionalizada que tem um chefe humano. E ela quer que você se enquadre no esquema. Mas Jesus não estava enquadrado naquele esquema. Né? Então Jesus não era o chefe da sinagoga. Jesus era Deus. Amém. Amém. Está tudo certo? Vamos seguir Jesus? Né? Então, para obedecer Deus, você pode contrariar o seu chefe no trabalho, você pode me contrariar, você pode contrariar o seu pai, a sua mãe, quanto mais um oportunista que quer ser pai espiritual seu. Para obedecer a Deus, você não precisa. Não tem outro chefe acima de Deus. Amém? Então vamos fazer o que Deus quer. O chefe religioso, ele estava cego demais para dar o quê? Glória a Deus! Por sua sinagoga ter sido privilegiada para testemunhar um poder incomparável. Jesus está lá na sinagoga, deram a palavra para ele, está ensinando, ele foi, curou uma mulher de 18 anos presa por Satanás e o chefe da sinagoga não está dando glória a Deus, não. Ele está o quê? Indignado. Como pode? A religião o cegou. Né? Então os religiosos institucionalizados, eles se indignam com tudo que foge do seu controle. É por isso que a igreja de Cristo de casa em casa, ela né, claro, não tem como eu dizer isso, ela vai superando as expectativas. Porque a palavra vai se disseminando, o corpo vai crescendo, o reino vai avançando, sem que alguém controle. E esse medo de perder o controle por parte dos homens é que faz eles dizerem, não, a igreja de casa em casa não pode. Porque aí Jesus vai ter o controle e eles perdem. Então o objetivo sempre é deixar o poder na mão de quem sabe exercer poder. Porque se o poder estiver na minha mão, eu me corrompo. Mas se o poder estiver na mão de Jesus, então está tudo certo. Porque ele não se corrompe, mesmo com todo o poder que ele tem. Amém? Então, eles usam as leis de Deus para controlar a vida íntima e social das pessoas,
fazem com que a lei de Deus, que sempre é boa, se torne instrumento que impede a completa liberdade do indivíduo. E por fim, eles querem convencer o quê? Todos de que eles são certos. Pode. Jesus tinha autoridade para chamar os defensores do formalismo religioso de quê? Hipócritas. Eu não consigo ler o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, sem que esta palavra recorrente deixe de me impressionar toda vez que Jesus se defronta com gente religiosa. Eu posso errar em muitas coisas, mas eu não quero ser chamado de hipócrita. Amém? Eu não quero ser hipócrita. É melhor ser um pecador no mundo do que ser um religioso hipócrita. Então, falar e não viver é isso que o hipócrita faz. Exigir dos outros o que não exige de mim mesmo, isso é o que o hipócrita faz. Julgar os outros com uma medida que jamais usaria para si, é isso que o hipócrita faz. O hipócrita ele vive artisticamente e ele não se importa com isso. Versículo 15 a 16 diz assim: Jesus foi um Messias corajoso entre duas realidades. Lucas 13, 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, a filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, Jesus ele está entre duas realidades. Mas ele é um Messias corajoso. Né? A realidade presente é que as pessoas estavam presas ao formalismo religioso. E a realidade futura é que as pessoas livres do cativeiro de Satanás poderiam adorar a Deus sem temor. Amém? Então, os religiosos, eles libertavam seus animais domésticos para lhes aliviar a sede, e com isto ninguém se indignava no dia de sábado. Mas valia para Jesus uma mulher que, vencendo o constrangimento social da sua enfermidade, mostrava seu zelo por Javé, se fazendo presente na sinagoga em dia de sábado. Amém? Então, além da necessidade física, que era motivo suficiente, a sua fé em Deus foi corajosamente, graciosamente recompensada com a cura. Ela tinha fé. Como é que eu sei que ela tinha fé? Jesus chamou ela de quê? Filho de Abraão. Abraão é o pai de quem? O pai da fé. Então, se ela é filha de Abraão, ela tinha fé. Amém? Então, o que impedia que o dia de descanso também se tornasse em dia de alegria e intenso júbilo? O que impedia? Só mesmo as algemas de uma religião institucionalizada que já não olhava para o poder transformador de Deus. Então, Satanás, infelizmente, tem muitos outros cativeiros, além de enfermidade física, né? Onde ele continua a aprisionar os homens. Né? Então, a Bíblia fala, livrando-se ele